que nós vamos começar com esse assunto hoje. A Xuxa deu um depoimento, gente, que só o milagre vai poder salvar a vida do pai dela. E mais, ela disse que estranha muito alguém piorar de saúde entrando num hospital, né? Tá dentro do hospital e é lá que a coisa piora. E ela conta que ele entrou até andando, falando, depois que deram um tal medicamento para ele, é que a situação complicou a ponto dele estar respirando agora por aparelhos, estar numa UTI, como a gente contou ontem aqui para vocês. Vamos ver esse depoimento da Xuxa, depois a gente comenta. Vamos lá. Infelizmente, meu pai está no hospital. Ele entrou com um problema de coluna, dor na coluna, entrou falando, andando, descobriram que ele estava com osteoporose e deram alguns remédios nele que os efeitos foram bravos e ele hoje está no CTI entubado, sem poder falar, sem nada. E eu acredito que vai ser um milagre se meu pai sobreviver. Então eu estou com o meu pai no hospital e a minha mãe num estado que a doença dela está no último estágio. E eu fico pensando se Deus não fez até isso, sabe? Para colocar os dois para ir embora junto, né? Ou perto um do outro, porque a minha mãe está muito frágil, mas o meu pai, infelizmente, essa semana piorou bastante. E até muita gente está me perguntando por que eu estou triste assim. Eu estou triste porque eu sempre fui muito minha mãe, sabe? E hoje eu vejo meu pai desse jeito, dá um negócio esquisito, porque eu não queria que ele tivesse assim, óbvio que não. Aliás, eu não queria ver ninguém sofrendo do jeito que ele está sofrendo agora. E o pior é a gente saber que isso acontece porque às vezes as pessoas não fazem a coisa certa, né? Porque ele entrou no hospital para se cuidar e piorou no hospital, né? Ou seja, algumas coisas aconteceram que deu esse negócio. Eu não posso dizer para você, afirmar para você que ele estaria assim se ele estivesse em casa. Talvez ele estivesse com dor e não estivesse assim. Então, cuidar de uma coisa desencadeou outras coisas. E isso para mim não entra, é inadmissível. Você entra no hospital, você quer melhorar, não piorar. Tá aí o depoimento da Xuxa à TV Caras, onde ela esclarece definitivamente a situação do seu Luiz Floriano, 85 anos de idade, entra no hospital lúcido, andando, falando, e lá dentro agora ele só respira por aparelhos e, como ela diz, só o milagre poderá salvar a vida dele. A situação é muito séria, né, Felipe? Olha, eu acho que quando a gente se refere a alguém que a gente ama de verdade, pai e mãe é algo sagrado. Eu acho que quando entra nessa seara, a gente tem que respeitar. Bom, qualquer seara de quem a gente ama, a gente tem que respeitar. Mas quando se leva para pai e mãe, a gente tem que triplicar isso, porque só quem perdeu pai e mãe sabe exatamente do que eu tô falando. E principalmente quando está em hospital e a gente sabe como é que funciona, né? Eu acho que a Xuxa, ela vem passando realmente por um período muito complicado. Eu acho que o ano passado foi um período bem sabático na vida dela. Eu acho que ela teve que fazer grandes apostas aí na carreira. Ela perdeu o irmão e também, perdeu né? o irmão. E não adianta, a idade ela vem chegando, e com o peso da nossa idade, a gente vai fazendo apostas na vida e com essas apostas, a gente também vai chegando às perdas. E que isso é o grande saco da vida, né? Porque a gente vai entendendo que as pessoas vão partindo. E que droga que isso acontece. Mas é a lei da vida, né? Porque conforme também os outros que vêm chegando vão também adquirindo a idade, um dia nós vamos, né? Como se fala no Rei Leão. Mas enfim, é o que a gente da vai vida. fazer? Mas enfim, né? É triste, mas eu acho que ela vai conseguir superar todas essas histórias. E ela tocou num assunto bem interessante, né? Que a mãe estava, né, no último estágio, e de repente o pai ficou ruim e foi parar no hospital. Que é um assunto que a Vandinha vai falar
daqui a pouco. É um assunto que a gente lembra também, que ela não se dava com o pai. Ela fala, né? Ela fala isso. Que mas eles fizeram as pazes depois daquele trauma todo, do reencontro forçado, exatamente. lembra? Mas a proximidade afetiva era com a mãe, não com o pai, né? E de repente ela se vê agora nessa situação, então isso... ela fala, eu acho que dá uma coisa esquisita, uma coisa esquisita, acho que até a Vandinha mesmo pode falar mesmo, porque a gente fala assim, não parece que é coisa, parece que é desenhado. Olha só, agora o seu pai está nessa situação, e agora? Né? E aquele seu amor que você disse que não tinha por ele e depois fez as pazes. É coisa do destino, né? Tá estampada na cara dela. A gente que pode não se dar bem, mas ama, né? Que isso, é pai, né? Exatamente. É pai. Agora, quanto ao hospital, a gente nunca sabe, né? Melhor, a gente não sabe o que aconteceu ali. Isso daí é uma coisa que ela e a família vão ter que apurar certinho. O que ela fala é da sensação esquisita. Entra conversando, falando, andando e de repente está respirando por aparelhos e espera de um milagre. E é muito complicado, de verdade. Vandinha, com você, esse lado espiritual, quando ela fala que desconfia que Deus fez até dessa maneira para os dois partirem juntos ou partirem perto, apesar da separação dos pais também ter sido extremamente complicada, né? Rendeu até esse problema todo que a Xuxa enfrentou na relação com o pai, quando ele arrumou outra companheira. Então, você acha que pode ter a ver que essa sensação dela pode ser verdadeira mesmo? Não só é verdadeira, Sô, que assim, a Xuxa ela tá numa fase de transição. Tá. Então, o pai dela é um histórico kármico da vida dela, onde tem outra ligação ancestral um com o outro. E essa mudança agora, que nem o hospital, na verdade, ele só foi um motivo para o desencarne ou para a chegada do desencarne. Tá. Então poderia até ser o melhor médico do mundo. Quando chega a hora, quando Deus chama, quando aquele ciclo encerra, não importa o hospital ou nem quem vai cuidar naquele momento. Então ele, na verdade, ele está no final de um ciclo. Só que esse final de ciclo também é o reinício para ela. Tá. Porque ela entra numa fase de reconstrução após esse ciclo. Então, assim que terminar esse ciclo kármico, que é com o pai, com a família, ela começa a se reconstruir novamente. Porque a Xuxa, ela também traz esses desafios de vida. E um dos desafios maior foi o próprio pai e foi a própria família. Sim, a própria mãe também, Sim, né? então ela foi que ela mais ama nesse mundo, junto com a Sasha, com a filha. Sim, de repente, e ela é uma guerreira. Ela veio predestinada a carregar mesmo todos energeticamente nas costas, energias espirituais, que também tem uma grande ligação de ancestralidade e que agora, com esse decorrer de mudança, faz com que os caminhos voltem a iniciar. Tá. Tá, Quer dizer, então, tá tudo fechando. a intuição ciclo. dela não tá errada, Não tá tá correta. errada mesmo. Tá correta a intuição dela. Quando ela fala até da partida da Você vê mãe que no até a último tranquilidade, vamos falar assim, a morte quando vem na hora certa e no momento certo, ela é branda, ela tranquiliza as pessoas. O desencarne brutal, as pessoas ficam toda perturbada. O desencarne no tempo certo, ele é sereno. Então, no fundo, essa intuição que ela está tendo é o desencarne preparado por Deus, pela espiritualidade. Tá certo, então, gente. Olha, vamos aí, ela pediu orações pelo pai dela. Eu acho que não é ou para ficar no nosso mundo ou para partir. Acho importante a oração, que sempre ajuda de verdade, viu?